Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando com muita coisa para você aqui no Mesa, muita informação. Temos um novo líder, o Palmeiras é o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro e terça-feira tem Palmeiras e Botafogo. Tem gente correndo por fora, ou seja, vamos falar muito dessa liderança do Palmeiras e projetando o jogaço da próxima terça-feira. E o Corinthians do Chico Lang e do Paulo Sérgio, 6 vitórias consecutivas. O Corinthians não barra. Já não, matematicamente não cai mais, está sonhando com pré-Libertadores e também com Copa do Brasil. O São Paulo já tem vaga na pré-Libertadores, não sabe se fica na pré ou se vai direto para a Copa Libertadores da América. Série B terminada, o Nordeste mandando as cartas o ano que vem na Série A, que legal, hein? Daqui a pouco tudo na Série B, tem o Racing também, campeão da Copa Sul-Americana, muita coisa para você e um convidado mais que especial. Tá curioso? Segura aí um minutinho que a gente volta. É isso aí, galera, viu? Foi rapidinho, estamos na reta final do Campeonato Brasileiro Série A, Série B terminou hoje e tem muita coisa no Mesa, tem muita coisa, muita informação, muita opinião, muito debate e um convidado mais que especial. Como eu estou feliz de receber o nosso convidado de hoje, sem spoiler, na tela, Fini, quem é o convidado do Mesa hoje? Ele é um dos principais apresentadores dos canais ESPN, mas hoje o queridaço Bruno Vicari é o nosso grande convidado aqui, do Mesa Redonda Futebol Debate. Com passagens importantes por vários veículos de comunicação do Brasil, como o SBT, por exemplo, o Bruno já cobriu Olimpíada, já cobriu Copa do Mundo e é ainda, sabe o quê? Um baita de um triatleta. Seja bem-vindo ao programa de hoje, Vicari. A casa é tua. Aê! Poxa, que legal, Bruno, receber você aqui. A gente tá muito feliz. Pra quem não sabe, né? O Bruno fazendo um sucesso tremendo lá na ESPN, comunicador de televisão, baita apresentador. Mas o Bruno é dos nossos, do Alex, é do rádio. Sim. É do rádio. Iniciou um belo trabalho lá, fazendo trabalho com a gente. Eu lá na época na Rádio Globo, o Alex na Bandeirantes, o Bruno na Jovem Pan. E hoje é esse talento. Tem até alguns cabelos brancos. Que legal. Já, hein? Bruno, legal receber você aqui. Estamos muito felizes. Obrigado pela presença. Poxa, Garrafa, eu que agradeço, Michele. Nossa, é uma alegria muito grande estar aqui. Só faltou uma coisa ali naquela introdução, que muito da minha formação é graças ao Mesa Redonda. Porque, poxa, acho que faz parte da nossa história como jornalistas, né? E faz parte da minha história também. Desde a época do Avalone, do Chico. É verdade. Solera, Dalmo. Você também assistia nessa época. E aí depois com o Vanderlei, com o Flávio, com o Celso. Então acho que é parte da minha história, assim, como primeiro torcedor e como jornalista. Então tá aqui é mais uma meta de vida alcançada. Que maravilha. E agradecendo a todos lá na ESPN, os amigos da ESPN, pela liberação aqui do nosso Bruno Vicari. Boa noite, Paulo Sérgio. Olha, peraí, vai. Olha que isso não tem, não acabou, não barra mais. Não barra mais. Tá feliz? Você tá feliz? Eu tô feliz, Paulinho. Então tá bom. Você sabe disso. Porque essa semana você foi mal educado, né? Começou. A gente tenta começar bem com o senhor, você já vem. Tudo bem, eu vou chamar o VAR pra você. Tá boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, você de casa também. Tudo muito bem. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Osmar Garrafa, a todos. Muito legal ter o Bruno Vicari aqui, parceiro de longa data, como você Boa noite, diz. Roberto Avalone. Muito boa noite. Com muito prazer que eu digo boa noite. Tá certo. Chico Lang, o sorriso do Chico. Matematicamente não cai, mas 47 pontos, Chico Lang. Acabou, boa noite. Chicão. Eu só estou me lembrando de momentos aqui no Mesa que teve gente É verdade. que falou que ia cair. É, Gente que falou que ia cair. verdade. Inclusive o senhor. Inclusive o senhor. E agora o país está livre. Começamos o programa. Eu começo Vocês vão lavar a roupa suja bem no dia que eu tô aqui. tento começar num astral legal e só levando o paulada. Bem legal. Boa noite, Chicão. Boa noite, jogador. Esse São Paulo oscilando. É pra cima, é pra baixo, tá na pré-Libertadores. Susto esse final de semana aí com o Atlético, mas classificado. Boa noite, Milê. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, né? Passou um susto, empatou no Morumbi, mas o importante é que tá naquela pré-Libertadores. É isso. E vamos falar, lógico, do novo líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Terça-feira tem Palmeiras e Botafogo, mas no Mesa, claro, tem Michele Janela, tem presentes, tem enquete. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para você que está em casa. Primeiro eu quero
chamar você para votar na enquete que está no ar, gazetesportiva.com, lá no nosso site, gazetesportiva.com. O que vai dar no jogo de terça-feira? Quem leva melhor? É o Botafogo? É o Palmeiras? Ou vai dar empate? Então vote no site gazetesportiva.com o que a sua sensibilidade te diz. Eu sempre estou aqui dando presente para você que está em casa, mas hoje eu recebi um presente. Gente, este presente aqui, acho que é um dos presentes mais especiais que eu ganhei na minha vida. É, claro, do meu clube, do Juventus da Moca. Ele vem numa caixa. E esse presente aqui eu recebi do Fabrício. E olha só, é uma edição especial, comemorativa, da primeira camisa que o Juventus teve na história. A primeira camisa do Juventus é essa daqui. Linda, hein? E só existem 100 dessas. Só foram feitas 100 camisas dessas, é uma edição comemorativa e eu sou a número 67, tá aqui, ó, só tem 100. Então, muito obrigada, Fabrício, pela camisa maravilhosa, que é o Juventus, aqui o logo também. Muito, muito obrigada, eu tô muito feliz porque é meu time do coração, é o time que eu frequento, que eu sou sócia, que eu pago mensalidade, meus filhos frequentam também, fiquei muito, muito feliz com o presente. Essa é minha, essa não é pra vocês, meus amores, mas eu também mereço, né, presente. Tá então, certo. Vamos agora aos presentes que eu tenho para vocês. Primeiro presente é da Capa, claro, nossa parceira Capa. Uma camisa da Capa tamanho P e tênis modelo infantil tamanho 32 e uma bola da Capa maravilhosa. Então, muito obrigada à nossa parceira Capa, obrigada, Fabrício. Olha que lindo esse kit. Vai ganhar quem entrar no Instagram do Mesa Redonda, @MesaRedondaTV, e deixar comentário lá para mim com o nome completo, o endereço, e eu vou conversar com você pelo Instagram, tá certo? Deixa no comentário do Mesa Redonda TV na última postagem do Mesa, ok? Segundo presente de hoje. Eu quero também fazer parabenizar. Eu quero parabenizar o time da JR, que chegou em terceiro lugar na Sul-Americana de times de futebol de salão, com atletas com síndrome de Down ontem, lá em Santiago do Chile. Parabéns, Roberto, parabéns para todos os jogadores que foram lá e que brilharam. Que lindos nossos atletas do Brasil. Um beijo grande para todos vocês. Segundo presente da noite, agora vamos lá, luva da Poker em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André. Um abraço pro Leandro. Esse e outros produtos que vocês vão ver aí, você confere no site goldplaca.com.br, e junto com a luva da Poker tem uma camisa do Juventus, tamanho M, do projeto da base do Clube da Moca. Hoje só dá Juventus aqui na Gazeta. Terceiro presente da noite. Esse aqui, ó, é voucher para você jantar. São 2 vouchers do Roca, tá? Estão dentro do envelope. O envelope está blindado. Então aqui, ó, você vai com o acompanhante jantar no Roca Bar. Aqui dentro estão os convites. Que fica na Alameda Jauaperi, 1487, lá em Moema. Disponível de terça a domingo. Tem rodízio agora no Roca de Moema, das 6 da tarde às 11 da noite. Rodízio com caipirinha, com comidinhas de boteco, uma delícia. Contato 930977229. E junto com esse voucher do Roca vai uma sacochila e um boné especial do Bayer Leverkusen da Alemanha, que o Paulo Sérgio trouxe para nós. Não tem aí o boné? Ai, que lindo esse boné, gente! É lindo, do Bayer, hein? Chiquérrimo. E o último presente da noite, são 4 presentes. Acabou. Não, são só 3 presentes, tá certo? Acho que é isso, né, diretor? Faltou a camisa 3 do Atlético Paranaense, tamanho G. Camisa 3 do Atlético Paranaense, tamanho G. Muito obrigada a Umbro, que mandou essa camisa linda pra gente. Então são os 4 presentes mesmo hoje. Nossa senhora, o programa vai bombar, hein? Vou trabalhar aqui. Bora, Garrafa. Bora lá. Bom, tem muita coisa pra gente falar e terminou há pouco a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos já, nas rodadas anteriores, tinha confirmado o título e o acesso. E foi um desespero, né, Alex? Agora nesse finalzinho de noite aí. E o Nordeste vai dar as cartas o ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro, é isso? Pois é isso mesmo. O Nordeste terá 5 clubes na Série A do ano que vem. Além da dupla Bavi e Fortaleza, se juntam a eles o Sport Recife e o Ceará.
O Novo Horizontino, que estava 19 rodadas consecutivas no G4, bem na última rodada saiu do G4, foi para o quinto lugar outra vez. Ano passado bateu na trave, esse ano de novo. O Novo Horizontino perdeu para o Goiás por 1-0. Quando estava 0-0, o Neto Pessoa errou um gol absurdo, impossível de ser perdido. Iria fazer 1-0 e fatalmente se classificaria. Aí o Novo Horizontino ficou fora e se juntaram ao Santos. Então, o Mirassol, vice-campeão brasileiro da Série B, parabéns, do Mozart, Mirassol. Técnico Mozart, né? Vice-campeão na Série B. O Sport Recife, primeira vez na Série A, o Mirassol. Sport Recife, que bateu o Santos por 2-1 e garantiu também a sua volta desde 2021. O Sport tinha caído para a Série B e agora volta para a Série A. E o Ceará, que só empatou com o Guarani. O Guarani jogou, Garrafa, como se fosse o Guarani do Careca, do Jorge Mendonça. Impressionante o ímpeto do time do Guarani. Segurou 0-0, mas esse 0-0 foi suficiente para o Ceará, porque o Novo Horizontino perdeu. Já deve ter sido feito o Pix, né? Acho que sim. Tá certo. Então deixa eu passar no mestre, daqui a pouco eu quero ainda falar com o Paulo sobre o Novo Horizontino, quero falar com o Bruno também dessas equipes, né, do Nordeste fortalecendo a Série A do Campeonato Brasileiro, mas claro, o boa noite na Mestre Caverna, ao mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Oi, garrafão velho de guerra. Dá um beijão aí na Michele, hein, que eu tô com saudade. E aí, nesse pessoal todo da mesa, em especial o Miller, que eu estou com saudade de conversar com ele sobre futebol. Daqui a pouco a gente volta. Combinado, mestre. Bruno, representa para o futebol cenário de Série A no próximo ano o Nordeste muito forte. Sinto falta ainda do Repá, né? O Remo, o Paysandu, o norte do país. Mas o Nordeste chegando com muita força. 25%, né? E principalmente, acho que graças a bons trabalhos administrativos que são feitos por lá, né? Acho que o Fortaleza talvez seja o melhor exemplo hoje. Mas o próprio Bahia também, que agora é verdade que na Série A está com 7 jogos sem vencer, né? Hoje acabou empatando mais uma partida com o Atlético Paranaense, mas eu acho que o futebol nordestino ele tem dado bons exemplos de boas administrações, mesmo com logísticas diferentes e difíceis, né, por questão das viagens, mesmo com, às vezes, um retorno de mídia menor do que as equipes do Sudeste, mas mesmo assim são equipes bem administradas e 25%, então, na Série A. Uma pena no Novo Horizontino, né, como o Alex Miller falou, né, que, poxa, ficou boa parte da Série B, faz grandes campeonatos paulistas, né, nos últimos anos tem feito, e uma pena ter deixado, assim, né, nessa última rodada. Até porque um do interior de São Paulo também deve cair, né? O Red Bull Bragantino. Bruno, tá mas infelizmente a questão do Novo Horizontino não foi a última rodada. Foram os jogos em casa. Empatou com o Paysandu, perdeu pro Operário, não podia. Os jogos em casa. Ele acabou decidindo fora e aí... O boleto tá aparecendo, sabe quem? Botafogo. O boleto chega. E a gente vai falar, claro, muito de Botafogo e Palmeiras, e tem Flamengo correndo por fora, Internacional, enfim, Fortaleza, tem muita coisa pra gente falar da decisão do campeonato. Tem o Corinthians se afastando do rebaixamento e brigando por vaga na pré-Libertadores, consequentemente vaga na Copa do Brasil. Mas como hoje é o último domingo do mês, todo mundo sabe, último domingo do mês tem o destaque do mês, o Destaque Cinete. Coloca na tela, Fini. Bom, legal, hoje é dia então de Destaque Cinete, último domingo do mês, nós escolhemos algo no esporte, no futebol, para destacarmos aqui. A nossa produção elencou 3 indicados. O primeiro indicado do Destaque Cinete do mês é a conquista do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Indicado 1, Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O indicado 2 pela nossa produção, ao Destaque Cinete do mês, é o título do Santos da Série B e o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro de forma antecipada, que culminou, inclusive, com a saída, de forma surpreendente para alguns, do técnico Fábio Carille. Então, primeiro indicado, título para Destaque do mês Cinete, título do Flamengo Copa do Brasil, título do Santos é o segundo indicado da Série B e o acesso, e o terceiro indicado é a arrancada do Corinthians. O Corinthians de virtual rebaixado, de possível rebaixado, né? O Corinthians engatou 6 vitórias consecutivas. No ano que vem teria apenas o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série A ou da Série B. E não é que o Corinthians está voltando com possibilidade real, palpável, de brigar por Libertadores e, consequentemente, Copa do Brasil. Então, no pique, eu começo com Paulo Sérgio. Para você, Paulinho, quem foi o Destaque Cinete do mês? Flamengo, campeão da Copa do Brasil,
título do Santos e retorno à Série A, ou essa arrancada fenomenal do Corinthians? Bom, eu voto no Santos. Eu voto no Santos, até quero parabenizar o Carille, porque ele pegou uma equipe completamente do zero. Por mais que no final os torcedores começaram mais que obrigação, mas foi muito difícil. E ainda mais o Santos voltando é muito bom para o futebol brasileiro. Alex, para você? Eu vou votar no título do Flamengo, porque é o título mais importante do mês, que leva o Flamengo de novo à Libertadores da América. Vai você botar Corinthians aí, então você tem que botar o Palmeiras, que assumiu a liderança pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Ah, claro, Alex, é diferente. Jogador, olha lá. Pô, Chico Lang, eu vou pular o Bruno, porque o Corinthians foi citado. Né? O Corinthians foi citado. Eu acho bom você ter Ele tinha direito a voto e tecer um comentário que, obviamente, indiretamente ataca o senhor. Mas continua com direito a voto. Só vou dizer o seguinte. Claro que foi o Corinthians. Essa arrancada heróica do Corinthians. Arrancada heróica é outra, hein? Não, arrancada heróica é essa aí. Que Palmeiras o quê? Palmeiras é um time que... Essa arrancada heróica é genérica. Está caindo no colo do Palmeiras esse título. De novo, né, de novo. E qual é a culpa do Palmeiras? A culpa do Palmeiras é que o Palmeiras... Vocês se acalmem, nós vamos falar dessa arrancada bonita do Corinthians. Chato, é mesmo. Vamos falar dessa arrancada. Chato Imagina. Chato demais. Vamos falar há vários anos, inclusive. Vocês estão bem demais hoje, hein? Vamos falar muito desse Corinthians, muito desse Palmeiras. Chico me provocou, temos um voto do Corinthians, temos um voto... Você me provocou. Ele não para. Um voto para o Santos. O Alex é voto do Santos, né? Não, Flamengo. Bruno, para você, destaque Cinete. Eu voto no Felipe Luiz. Então, consequentemente, o Flamengo. Tá? Mas eu acho que esse início de trabalho do Felipe Luiz é muito bom e levou o Flamengo ao título. Então temos 2 votos Flamengo, um Santos, um Corinthians. Miller, destaque Cinete. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, em especial ao Gabigol, né? Que depois da diretoria ter dado as costas a ele, inclusive o treinador também, menosprezaram o Gabigol e ele mais uma vez decidiu um título. Michele Gianella, você fica com quem com o destaque Cinete do mês? Destaque Cinete do mês, pra mim, é o Corinthians. Boa, essa Michele. super arrancada do Timão. Então, pra mim, é o grande destaque, porque tava pra cair e agora tá quase pra Libertadores. Vamos discutir isso, mas o meu voto vai para o Flamengo, campeão do título mais importante até aqui, Copa do Brasil. Então, Flamengo é o destaque Cinete do mês. Aliás, por falar em Cinete, eu gosto de lembrar a você que a Merkur é uma marca brasileira e 100% carbono neutro. Ou seja, a Merkur desenvolve seus produtos com alta qualidade, tecnologia e sustentabilidade. E a linha completa de produtos da Merkur está disponível aonde? Nas 13 lojas da Cinete aqui em São Paulo e também online pelo WhatsApp ou pelo site que está aqui na tela para você. Cinete e Merkur, uma parceria de sucesso. Então, Flamengo é o destaque Cinete do mês de novembro. E aí, como já se falou de Corinthians e de Palmeiras, para não perder tempo, arrancada corintiana, vamos colocar na tela como foi hoje. Foi um amasso, hein? Primeiro tempo impecável do Corinthians, sem Memphis, sem o Yuri Alberto, e o Corinthians deu um passeio na equipe do Vasco da Gama, 3-1. Thiago Salazar nos conta como foi na tela. Antes da bola rolar, na Neoquímica Arena teve confusão e confronto entre torcedores do Corinthians e policiais militares do lado de fora. Em nota, a PM informou que cerca de 300 corintianos se preparavam para invadir o setor visitante. 7 pessoas foram detidas e 2 policiais ficaram feridos, mas nenhum caso grave e a situação foi controlada a tempo do jogo começar. Aliás, que jogo, hein? Um verdadeiro amasso do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, quando o Timão marcou 3 gols em 23 minutos. O primeiro deles foi de Gustavo Henrique, que aproveitou batida de Garro para marcar de cabeça. Depois Romero rolou e Garro, sempre ele, mandou a bomba da entrada da área. 2-0. O camisa 10 estava inspirado e o Vasco dando mole. Aí já viu. Outro chute da entrada da área e 3-0 no placar. O Vasco estava perdidinho em campo.
No segundo tempo, apesar da entrada de Felipe Coutinho, não mudou muita coisa não. O Corinthians continuou com sede de gol, pressionando e entrando na área carioca com facilidade. Na única chegada do Vasco, saiu o gol de honra dos cariocas. Puma Rodrigues bateu de longe e venceu Hugo Souza. Mas a reação parou por aí e mais uma vez a Fiel fez a festa após o apito final. Alguém aí pode perguntar, cadê Memphis Depay e Yuri Alberto? Bom, o atacante holandês está suspenso e o camisa 9 está tratando uma lesão. Mas hoje, o Corinthians nem sentiu falta da sua dupla de ataque titular e chegou à 6ª vitória consecutiva nesse Brasileirão. Tá aí, daqui a pouco a gente volta com o Salazar. Classificação na tela, Fini, por gentileza. Esse resultado e com a derrota que vinha acontecendo até os minutos finais do Bahia para o Atlético Paranaense, o Corinthians ficaria numa posição ainda mais confortável. Olha o Corinthians, a arrancada do Corinthians, o Corinthians que a gente estava sempre na página, na segunda página, né, Chico? O Corinthians está aparecendo na primeira página, é o 9º colocado, 47 pontos, mesmo número de pontos que o Bahia, tem ainda confronto com o Bahia, não é? Mesmo número de pontos que o 7º colocado, que é o Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem um jogo a menos, e o Corinthians brigando aí por um G7. O jogo de hoje, e eu gostaria que vocês começassem falando sobre o jogo e também sobre o Garro, que para mim ele é peça fundamental nessa arrancada do Corinthians. São várias peças, cada um tem a sua participação, mas o Garro, mesmo lá do início, ele fez um ano para mim maravilhoso e ele foi fundamental, e hoje ele amassou o Vasco da Gama. O Garro é uma das principais peças. Que pena que esse Garro aí não é brasileiro, hein? Porque... mas não teve um negócio que queriam naturalizar ele brasileiro e parece que ele não aceitou? Foi uma pergunta feita. Desse, foi uma pergunta feita a ele e ele foi super gentil na entrevista. Mas... Agora precisa ir para a seleção argentina, né? Não pode deixar um talento desse dando sopa na praça. Lá ainda tem o Messi jogando, né? Não, o Messi não, mas o Messi é fim de carreira. Sim, eu sei. Tem o Almada também, que é um bom jogador. Então, né? Lá deixa ele lá na Argentina. Lá você vê com voltando para Corinthians, foi o melhor homem em campo hoje, Bruno? Hoje foi. Ele tem sido importante para o Corinthians, mas para mim quem muda a história do Corinthians no campeonato é o Memphis. Eu, assim, o risco de contratar o Memphis era um risco alto, né? Pelo tempo de contrato, pelos valores, até pela condição física dele na última temporada, mas a maneira como ele chegou e como ele tem sido importante é incrível. Eu acho que, inclusive, o gol que muda a história do Corinthians na competição é aquele contra o Atlético Paranaense. Vocês lembram? Essa sequência de 6 vitórias seguidas, isso. Essa sequência de 6 vitórias do Corinthians seguidas, ela começa na partida contra o Atlético Paranaense, que era muito complicada. Foi aquele 2-0, lembra, Chico? Lembro. O Atlético Paranaense empata 2-2, aí o Memphis faz aquele golaço e o Corinthians acaba goleando. Então aquele é o gol que muda o ano do Corinthians, eu não tenho dúvida. Então se eu tivesse que personificar essa arrancada, não é no Ramon, não é no Garro, que eu acho excelente também, sim, mas é principalmente no Memphis. E hoje, Paulo, sem o Memphis sem o Yuri, o que demonstra que o Fabinho Soldado, que foi muito criticado lá atrás, ele montou um outro time para que o Corinthians pudesse sair da situação em que se encontrava, Paulo. Então, é tudo novo, cara, é tudo novo e você precisa ter de tempo para trabalhar. E no Corinthians, infelizmente, você não tem tempo para trabalhar. Até pela situação que o time estava, né? Era difícil. Mas quando o Bruno fala do Memphis, o Memphis chega e os olhos, o foco tá todo nele. Aí tira um pouco de Yuri, tira um pouco de Romero, tira um pouco do próprio Garro. E aí o pessoal já fica mais tranquilo. Porque, agora eu não vou ficar pegando muito mais no meu pé. Não, e ele contagia de uma maneira. Essa pressão... Ele se envolveu com o processo. E essa pressão que tinha sobre esses jogadores passa para o Memphis. Né? E é um jogador experiente. Agora, o jogo de hoje, eu gostei dessa escalação. Então nós vemos os dois laterais bem, que todo mundo falava muito mal do Mateuzinho, do Bidu. Hoje já cresceram. Aí no meio campo você tem o Bidon. Bidon hoje... Esse cara não pode sair do time. Hoje, como é que o Ramon fica... Um dos erros do Ramon... No começo ele perdeu espaço, vocês lembram? Sim, até pela nem jogava. Dele, nem jogava. E aí contrata volante, e o Bidon, se você
trabalhar ele bem, ele é um meia de chegada. Ele é bom jogador. Porque e ele tem qualidade. Nossa, que o Vasco bateu. E eu gostei porque jogou os 90 minutos. Jogou o tempo inteiro. Então, esse Corinthians é completamente diferente e está com moral. Criou moral. E quando você cria moral, você joga à vontade. E estamos falando de um jogador diferenciado, que bem levantou aqui o Bruno Vicari. E por falar em diferenciado, eu queria que o Miller falasse especificamente do Memphis, que a gente sabe que é verdade que nos últimos jogos melhorou um pouquinho o aspecto físico, condicionamento, mas ainda está longe daquilo, da intensidade que ele pode chegar. E mesmo assim tem sido diferença para o Corinthians. Ô Miller, fala um pouquinho até do crescimento do Garro, do Yuri Alberto principalmente, nessa trinca com o Memphis Depay. À medida que o jogador vai jogando e conquistando suas vitórias, é normal ele adquirir muita confiança, né? Até um passe sem olhar ele consegue dar, né? Tamanha é a sua confiança, né? O Depay é um jogador que tem qualidade técnica, né? E a técnica sempre no final da reta final ali faz a diferença, né? Mesmo ele estando mal fisicamente, ele consegue superar as suas limitações e o adversário também. Mas eu não estou vendo ultimamente os críticos do Ramon Dias. Cadê os críticos, Michele, do Ramon Dias? Cadê? Vocês gostam de treinador novo? Vocês gostam de Guardiola? O pessoal tá querendo pagando ele embora. Jogador tá aqui. Querem trocar o treinador. O Ramon Dias, que não faz nada de pirotecnia, porque futebol tem leis próprias, né? Apesar que os treinadores novos querem abolir essas leis. Mas ele faz o quê? Ele faz o óbvio, faz o normal. Ele conseguiu o objetivo. Ele disse, lembra, Michele? Lembro. Não vai cair. E o time não caiu. E aí? Foi contratado para isso. Agora vai criticar o treinador? Tem que elogiar. Olha só. Não se elogiar como manter. Mesmo diante de desfalques importantes, ele conseguiu jogar bem e vencer hoje a ruindade do Vasco. É verdade. Mas ele jogou muito bem o Corinthians. A minha crítica ao Ramon foi especificamente nas Copas. Nas mexidas. Cometeu erros, mas tem sim os méritos. Eu queria saber, e o Bruno já levantou aqui, se hoje o Corinthians constrói essa vitória muito por mérito do time, sem o Yuri, sem o Memphis, mas com o Tales, com o próprio Romero e o Garro, muito pelo mérito do Corinthians ou também pela fragilidade do Vasco. Então, hoje, especificamente, a vitória do Corinthians foi construída pelos dois aspectos, a fragilidade do Vasco e o bom futebol do Corinthians, ou passou muito mais pela fragilidade do Vasco, Paulo? Voltando um pouco o assunto do Memphis, eu estive agora com o Roy Mackay e ele estava mencionando sobre o Memphis. Uhum. E o Koeman falou que ainda a forma física dele não está ideal. Então é um jogador que sabe que para ele voltar para a seleção ele precisa melhorar a forma física. Então, se ele melhorar do que ele melhorar a forma física dele dentro do Corinthians vai ser muito bom. Não, mas você quer ver, Paulo, alguns argumentos que a gente usa para justificar talvez o impacto inicial não tão bom, do Felipe Anderson, do Felipe Coutinho no Vasco, sim, do Bernard no Atlético. O Memphis passou por cima de tudo isso. Ele chegou e resolveu. Não teve essa história de é a adaptação, é a parte física, é a temporada, é o calendário do futebol brasileiro. A língua, E tudo isso é verdade. É natural que esses jogadores sintam. O Memphis passou por cima de tudo isso, na qualidade técnica, como E é porque tem objetivo. Tem objetivo. Não vem aqui, ele sabe que vai ser muito cobrado. E aí ele coloca. Mas ele não tá passeando, né? É isso aí. Você lembra do Rames Rodrigues no São Paulo? É isso. Pelo amor de Dá Deus. pra comparar. Completamente. Toda razão você tem. E agora, o Rames é mais eu acho novo, que não é? o Memphis hoje está pro Corinthians como o Ronaldo Fenômeno esteve também. Calma. Eu acho. Calma. Ele tem um nível internacional de que podia jogar no Milan, podia jogar lá na Roma, que você jogou. Qualquer clube desses da Itália, ele cairia que nem uma luva. Por quê? Porque ele tem condições técnicas para isso, né? E por sorte do Corinthians, ele caiu na graça do povo. Se meteu na favela, foi lá, cortou o cabelo na favela. Se comprometeu, Chico. Se comprometeu, se envolveu com o Corinthians. Ele não veio a passeio. Eu acho que ele se arrepende de não ter vindo antes. Verdade. Ele deve pensar, como é que eu fiquei longe daqui tanto tempo? Verdade. Alex, pra gente Eu não duvido que ele tenha feito isso. Não é? Pra gente voltar a falar do Garro, inclusive pode colocar separadamente. Mas, Garrafa, desculpa, é Pois mérito não, claro. do Corinthians, tá? Claro. Até respondendo aquela sua questão.
Não é à toa que o time tenha 6 vitórias e só não tem 7 porque o Internacional, que não perde mais de ninguém, fez aquele gol no finalzinho, lembra? É isso. Eram 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas. E vamos colocar aquele gol do Garro para a gente poder falar um pouquinho desse jogador e do jogo de hoje, né? E foi um começo avassalador. Miller, para você esse lance aí, avalia pra gente, jogada de fundo, vamos lá, por favor. A bola vai no fundo, o jogador do Corinthians dá para trás. O zagueiro ajuda. Uma figura de branco ali que eu nem sei quem é. Ele perdeu para a grama, né? Ele chutou mais a grama que a bola e o Garro domina bem para frente e bate colocado. Ele não bate forte. É o garoto. Ele não bate forte, mas bate colocado e não Mas ele chuta gol, Miller. É o que falta, ele chuta gol. Exatamente. Mas isso falta no futebol brasileiro, cara. Eu vi alguns jogos hoje da Série B ao mesmo tempo, os caras não chutam. Ficam rodando pra lá, pra cá. Quando tem uma abertura pra chutar, os caras têm medo. E outra não coisa, tem confiança. é chutar com precisão. Ele faz o que o Renato Ele Augusto chuta fazia. com precisão. Não é? O que o Renato Augusto fazia. Ele chuta com precisão. Não, e nem tanto como o Renato Augusto, porque o Renato Augusto, a batida do Renato é mais colocada. É mais chapada. O Garro não, ele peito de pé e ele ainda continua. Ele consegue com que essa bola vá rasteira. E aí pro goleiro é muito difícil. O chute dele é rasteiro. É difícil o goleiro pegar. Esta é a importância de ter 2 volantes, né, que marcam bem, que se posicionam de uma maneira correta. Assim eles automaticamente empurram o Garro para frente, né? Pode ver, ele está bem colocado, ele está lá na frente. Né? Ele não está lá atrás, como antigamente. Então, a bola, independente da falha do adversário, ele domina bem e faz o gol. O Garrafa, Pois não, Alex. Isso que o Corinthians fez, de ganhar do Vasco, e você perguntar se também foi porque o Vasco é ruim. Claro que o Vasco é ruim, mas o Corinthians fez o que todo time que é melhor do que o adversário tem que fazer. Coisa que, por exemplo, o Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouco no programa, não conseguiu fazer. O Botafogo está empatando em casa com times que estão brigando contra o rebaixamento. O Corinthians resolveu o jogo em 15 minutos. Então é isso. Um time, quando é melhor do que o outro, tem que fazer o quê? Passar sufoco? Não, tem que atropelar. E o Corinthians tem feito, outros times fazem e outros não estão fazendo. Paulo, esse segundo gol, o Miller iniciou do primeiro, queria que você falasse desse segundo gol que nós estamos mostrando agora, independente da ordem, né? Não, e de novo, né? Uma falha da defesa. O jogador do Vasco tem que chegar chapando, não pode chegar de perna aberta, boiando. E aí, ali na área, de frente pro gol, ele vai. Mas nessa aí o goleiro deu uma falhadinha também. Mas a bola é muito próxima. É muito próxima. Rafa, quando um time tá mal posicionado, na gira da bola, ele corre errado. Pode ver. Quando tá mal posicionado, você chega sempre atrasado. Olha só o Puma. Chega 2 dias depois, o Romero realmente deu um bom passe na caneta do Puma. E o Garro, livre de marcação, só acertou o gol. O técnico do Vasco praticamente um pênalti ali. O Pedrinho anunciou a saída do Paiva, né? O Paiva saiu logo depois, ainda na Neoquímica Arena. Já tinham anunciado no meio da semana que ele não ficaria para a próxima temporada, mas depois de hoje, depois da entrevista que ele deu no meio de semana e depois dessa derrota de hoje, a situação ficou inevitável. Enquanto o Vasco anunciava a saída do Paiva, o Ramon e o Garro falavam lá, o Garro na zona mista e o Ramon na coletiva, e o assunto, obviamente, foi Rodrigo Garro. Vamos ouvi-los. Principalmente hemos trabajado cómo poder concretar con esas situaciones que tiene, porque tiene una muy buena pegada, y tratábamos de generar fútbol para que él se libere, para poder tener esos remates, porque realmente lo hace muy bien, está en un gran nivel y él es uno de los protagonistas. Ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Pero bueno, como dije, con humildad, con trabajo, como lo venimos haciendo, nos va a dar la posibilidad de acercarnos más a ese lugar. Você falou muito do Ramon, o Ramon que acertou o posicionamento do Garro. O Garro estava voltando com os outros treinadores lá atrás para marcar. Ele estava dando carrinho nas laterais. Com o Antônio, né? Com o Antônio. E não pode. É um jogador com muita qualidade, você perde a qualidade na frente. Tem que proteger um jogador como esse. Tem que proteger. Então, quando você fica falando muito do treinador, tem que ver as qualidades também do treinador, as peças como estão se movimentando. Agora, ele passou uma situação difícil, foi quando ele perde aquele gol, e só perde quem está em campo. Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Corinthians começa bem o jogo, o Garro tem a chance de liquidar a fatura,
né, de fazer mais um gol pro Corinthians e praticamente encaminhar a classificação, e ele chuta em cima do goleiro, tinha a opção do Yuri Alberto ainda pelo lado esquerdo. Tava livre. Né? E aí, rede social, começaram a lacrar o Garro, e ele dá a volta por cima contra o Palmeiras. Além da qualidade técnica, para jogar no Corinthians é preciso personalidade. Muita. E isso o argentino demonstrou que tem. Não só ele teve personalidade, como muita gente, em momentos aí que não são tão distantes, em momentos recentes, pleiteavam até a entrada do Coronado no lugar dele, às vezes, falando assim, não, o Coronado tá entrando bem, daqui a pouco ele tem que jogar no lugar do Garro, porque o Garro não tá conseguindo. De repente o Garro, com a personalidade... E desde o Paulista, né? Aquele gol que ele faz ali contra o Palmeiras, lembra? Num 2x2 ali no final do jogo. Fundamental. Em Barueri. E eu gosto dele porque, além de tudo, ele é bonzinho, né? Ele não arruma confusão com ninguém. No jogo do Flamengo, quebrou o pau ali, lembra, Paulo Sérgio? Lembro. Aí eu falei, agora o argentino vai chegar dando voadora. Nada, ele pedindo o pessoal acalmar. É um argentino diferente. Ele cala a boca de todo mundo com futebol. Que é o que tem que acontecer dentro de campo, não tem que ter briga. Tem que jogar bola, certo, Miller? É isso. É isso? Bom, isso aí. Eu quero na sequência colocar então o que vem pela frente para o Corinthians. A gente vai retomar a tabela e a sequência do Corinthians para a gente observar quais são os passos para que o Corinthians alcance, para a alegria do nosso time que está aqui sorrindo à toa, a classificação para a pré-Libertadores e consequentemente a Copa do Brasil. Na tela então, classificação do Corinthians, hoje nós temos já liberado o G7, é isso, né, gente? Então vamos lá. G7. Para saber... O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, né? Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o G6 se tornou G7. Então, ou seja, G7 vai a pré-Libertadores, certo? O máximo vai ser G8, viu, Rafa? Não vai passar disso. O máximo vai ser G8. Não, mas no máximo G8. Se o Botafogo for campeão da Libertadores. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, abre 8. O Corinthians está hoje com 47 pontos. O mesmo número de pontos do G7, é bem verdade. Quem está lá é o Cruzeiro com 34 jogos. Um jogo a menos que o Corinthians. Então o Corinthians está muito perto do G7, com possibilidade de abrir um G8. Confronto direto ainda, hein? Confronto direto com Bahia. Com Bahia. Ele matou já o Cruzeiro. Os jogos do Cruzeiro são difíceis. O Cruzeiro joga no meio de semana agora com o Grêmio. Com o Grêmio, quarta-feira. Depois ele vai jogar com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Olha, os jogos do Cruzeiro são dificílimos. Os jogos do Corinthians, os 3 que faltam, Fini, por gentileza, vamos ver aqui para a gente avaliar se realmente o que parecia impossível se tornou palpável. Então, próximo jogo, Corinthians no sábado enfrenta o Criciúma lá em Santa Catarina. Criciúma que está na zona de rebaixamento. Isso. Né? Depois tem confronto direto, pensando num G8 hoje, o Bahia, jogo na Neoquímica Arena. E depois, na última rodada, o Grêmio fora. É possível, gente, ninguém sonha mais, não é loucura falar em pré-Libertadores e em Copa do Brasil, ou não? Você testemunha, vocês são. Há umas 3 semanas aqui eu falei que o Corinthians estaria na Libertadores no ano que vem. Vamos mudar agora? É óbvio que o Corinthians... personagem. Mas foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi, Chico? Foi. Eu te dei uma provocada no começo, mas agora você tem que concordar comigo. Eu sou obrigado a concordar com você. Eu cravei o Corinthians na Libertadores. Falou que o Palmeiras vai ser campeão. Há mais tempo ainda. Há mais tempo ainda. Não sei se vai ser, mas é uma opinião. Agora, do Corinthians na Libertadores, eu não tenho dúvida. Porque o Corinthians é o único desses 3 aí que está em viés de alta, arrebentando. Ele é quem joga mais do que esses outros times. É quem joga mais do que o Cruzeiro, joga mais do que o próprio Bahia. Exatamente. Não, e outra coisa, Bruno, eu acho que falar, 6 tá jogando mais até que o São Paulo. 6 pontos aí já se classifica. Lógico que tá. É que o São Paulo lá no início fez tem uma pontuação, já tem uma vantagem Tá jogando grande. mais que o Flamengo agora no Brasileiro, depois que ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo já deu uma tirada de pé. E outra, é muito importante, é a segunda ou terceira vez que eu vou repetir isso no programa hoje, o Corinthians hoje não jogou com o Memphis, que é o diferencial, como disse o Bruno, e a bancada também concordou, e o Yuri, que é o artilheiro do time. E mesmo assim a equipe se comportou bem, ou seja, é rendimento. Miller, não é loucura não, você apostaria Corinthians classificado a pré-Libertadores? Sim, como eu disse, tem grandes possibilidades. A confiança tá lá no céu, o time está jogando bem, né? Quando o time está confiante, pode ver, a dinâmica de jogo do Corinthians hoje foi muito boa, né? Na movimentação e aproximação. Isso é importante na bola, né? E o Corinthians está fazendo isso muito bem nessas 6 vitórias consecutivas. Pega o Criciúma, que é um time tecnicamente fraco, mas luta pro rebaixamento. E o Grêmio também luta pelo rebaixamento. Né? Acho que o jogo mais mole, assim, teoricamente, com o Bahia.
O Bahia não vence há muito tempo, então acho que... O Bahia hoje estava se complicando em casa. Exatamente. Com o Atlético Paranaense. Nos acréscimos empatou. O gol saiu nos acréscimos, que ainda facilitaria ainda mais a vida do Corinthians. Rogério sendo pressionado, é a história de que SAF não é bem o que é... Mas é uma sacanagem que estão fazendo com o Rogério, sabe? Eu assisti boa parte do jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense, só um parênteses aqui. O que os caras são ruins para fazer gol, aliás, cara. não só nesse jogo, né? Todos os quase jogos. todos os jogos o Bahia tem um número alto de finalizações, de mais de 70%. Bom, teve contra o Palmeiras. Também, a bomba cai no técnico, mas o técnico arma o time para fazer o que tem que fazer e faz. Só que na hora de fazer gol, os caras conseguem fazer o impossível. E aí a culpa cai sempre pro treinador. E tem uma outra questão aí que envolve o Corinthians, é que mesmo se ele, caso ele não consiga vaga na Libertadores, e acho que vai conseguir sim, por tudo que a gente tá falando, ele tá próximo de pelo menos ter essa vaga na Copa do Brasil, que era algo também impensável. Porque a gente falava, se o Corinthians ainda conseguir pelo menos se livrar do rebaixamento, ele nem Copa do Brasil vai ter. Entra no máximo na Sul-Americana. Né? Exato. Assim, que tá ali... Mas não, né? O Corinthians, ele ficando em na oitava posição, ele pega a vaga da Copa do Brasil. Se o Botafogo ganhar a Libertadores. Não, mesmo se o Botafogo não ganhar, por uma questão ali de contas, né? Ele já pega a vaga direto na terceira fase da competição. Agora, a quem se deve ou a que se deve essa virada de chave do Corinthians? Por que essa virada de chave? A gente não fazia muito tempo, pelos números e pelo desempenho, a gente falava, o Corinthians vai cair. O Corinthians vai cair, porque você não via uma resposta dentro de campo, você não via o time subir na tabela. Quando de vez em quando jogava bem, não ganhava. A que se deve ou a quem se deve? O grande responsável. Pro Bruno, ele citou ali o Memphis. Existe algum outro fator? O meu outro fator, e vem dentro do que o Bruno falou, é a chegada do Memphis, é o trabalho do Fabinho Soldado, que chegou com muita desconfiança. As contratações. Porque o time que tá aí, o novo hoje, time, né? Porque você tem, acho que não só o Ramon, mas acho que o Emiliano, acho que a gente já tem que normalizar o Emiliano como técnico do Corinthians, né? E as outras contratações, né? O André Ramalho tem sido fundamental, o Hugo Souza tem sido fundamental. Bem que falhou hoje, né? Hoje ele foi mal, hoje né, Chico? Ele foi mal. Mas também já estava 3-0, né? Tava 3-0. E tá no lucro, né? Tem o crédito dele também, né? E outras contratações, né? Acho que o Thales, que começou muito bem, perdeu um pouco de espaço. Mas ajudou naquele começo. Ajudou muito. Quando o Thales Magno chegou antes de se machucar, uns 2, 3 jogos, ele foi fundamental. Ele chegou na estreia já marcando gol. Então, ele foi fundamental nessa hora para o Corinthians não perder aqueles jogos. O Cantilho também. É isso, enfim. Você sabe que se fala muito do Fabinho. Carrilho, não Cantilho. Se fala muito do Fabinho, do Ramon. Mas eu, no início, eu tinha mencionado que quem colocou o Corinthians nessa situação foram os próprios jogadores. E hoje são os próprios jogadores que estão tirando o Corinthians. Com a chegada desses novos. Lógico. São os próprios jogadores que estão tirando... Se você não qualifica o elenco, não adianta também você se esforçar. Sim, tem que ter um time melhor. Mas aí é a questão psicológica. É a questão de você se adaptar, de você entender o seu companheiro. Porque não é fácil você ter uma mudança como o Corinthians teve no meio da competição. Então eu creio que, sem dúvida nenhuma, a importância dos jogadores se entenderem dentro de campo está sendo fundamental. Agora, o mestre Alberto Helena Júnior vai falar a respeito desse Corinthians e tem algo que, para mim, particularmente, não vai interferir dentro de campo nessa possibilidade de vaga na pré-Libertadores, Copa do Brasil, que é o aspecto político. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo vota pelo sim ou pelo não do impeachment do presidente Augusto Melo. Então, o aspecto político no Corinthians fervendo. Daqui a pouco, o presidente Augusto Melo, falou na Neoquímica Arena, vai estar com a gente aqui falando a respeito dessa situação que vai acontecer na próxima quinta-feira. E esse Corinthians, hein, mestre? Que surpresa agradável para o Chico Lang, que acreditava, obviamente, o Paulo também, o Corinthians vivendo um outro momento, mestre. Nossa, mas que massacre do Corinthians, hein? E sob a batuta desse maestro que é o Garro, autor de 2 gols, belíssimos gols, aliás. E o Corinthians, que estava flertando com o descenso, de repente deu uma disparada e já está aí de olho numa vaga para a Libertadores. Belíssima recuperação e parabéns. Legal, mestre. É isso mesmo. A gente vai, então, falar a respeito dessa possibilidade, ou de um fato concreto que acontece na próxima quinta-feira, o Conselho votando pelo sim ou pelo não no impeachment do presidente Augusto Melo, mas... Bom, então eu quero saber da bancada e de você em casa se o aspecto político, de alguma forma, pode prejudicar ou não. Eu, particularmente, entendo que não. O presidente Augusto Melo, hoje,
de pronto atendeu os jornalistas, veio a público falar de algo que vai acontecer na próxima quinta-feira. O presidente do Conselho colocou em votação, o Conselho define se teremos impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Vamos ouvir o presidente do Corinthians, muito feliz pela vitória, pelo momento do Corinthians, e não se furtou em falar do assunto importante nesse domingo lá na Neoquímica Arena. O Thiago Salazar estava em cima do lance. Vamos ouvir. Ora, se a gente devesse alguma coisa, já tinham pego. E se devesse alguma coisa, era o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito alguma coisa errada, eu teria demitido. Enfim, o Corinthians é isso, é política o tempo todo. E pode ter certeza, não vai ter esse golpe, não existe isso. O que a gente está fazendo é uma coisa boa para o Corinthians. Teve erros no começo, teve erros. Teve composições no qual vocês mesmos é testemunha que eu falei daqui para frente. Se eu errar, eu vou errar com a minha caneta. Não posso mais ficar errando pelos outros, não posso mais ter faca no pescoço para fazer isso, aquilo. Quem ganhou a eleição fomos nós e é nós que temos que administrar o Corinthians. E hoje, chegando ao CT, eu fui pego de surpresa, eles se reuniram após o treino, dizendo que iria dar se colocar ao nosso favor. Eu até falei, poxa, hoje, né, eu falei agora, inclusive na roda que a gente fechou lá, para mim foi uma grande surpresa e para mim seria muito complicado vocês, como funcionário de uma certa forma, jogador do Corinthians, falar esse tipo de coisa, mas por um outro lado eu elogiei eles, porque eu falei para eles, vocês já entraram para a história. O que vocês fizeram hoje é uma segunda democracia e o Corinthians precisa disso. Tá aí a palavra do presidente Augusto Melo, não se furtando de um assunto polêmico, não é? E importante o posicionamento dos jogadores, você pode concordar ou discordar, mas os jogadores saíram hoje, um jogo importante que valia o fim do rebaixamento, qualquer possibilidade de rebaixamento para o Corinthians, se posicionando favorável ao presidente Augusto Melo. O resumo até agora de concreto, em termos de polícia, ainda nada foi provado, nada foi provado. E a grande pergunta mas nesse momento, impeachment sem alguma prova concreta, é correto, não é correto? É bom para o elenco? Eu quero saber de vocês se isso pode refletir nessa reta final de Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Ô Gafa, sempre me dizer o seguinte, jogador de futebol é funcionário do clube. Perfeito. Não tem nada a ver em sair em defesa do presidente atualmente que pode ser impeachmentado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a democracia, eles podem se manifestar, Chico. Não pode se manifestar. Não? Porque amanhã ou depois, quem assume o Corinthians é você, por exemplo. Nem uma chance. Estou dando um exemplo. Você vai ter que conviver com o Fabinho Soldado, o Ramon Dias, você vai ter que conviver com o Garro, com esses caras que assinaram isso aí. Okay. Você vai ter que conviver com eles. Mas você não é o presidente Augusto Melo. Então, quer dizer que eu acho que eles botaram o carro na frente dos bois. Perfeito, mas é uma posição que se respeita, é um direito e você também tem a sua. A pergunta pode dar algum reflexo? Isso pode, de alguma forma, atrapalhar a rota do Corinthians? Eu acho que não vai dar tempo disso acontecer. Não tem atrapalhado, porque o processo não é de agora, né, Michel? Eu vejo todo dia aqui no Gazeta Esportiva, o Salazar traz as informações, mostrando que não é um processo que começou essa semana. Pelo contrário, então o Corinthians ele tem conseguido separar as coisas. É verdade que os jogadores ontem e hoje, o Emiliano foi muito firme também na entrevista coletiva, defendendo o Augusto, mas assim, eles também defendem sem os argumentos capazes de impedir o impeachment. Perfeito. Porque o Emiliano falou na entrevista, eu não entendo de política. Mas com a gente... Então fica quieto, né? Não, então, exato, não é o fato do Augusto pagar ali em dia ou ter um bom relacionamento com o elenco que faz com que esse processo não tenha que acontecer. Claro. São situações, assim, absolutamente, né? Mas eu entendo diferentes. que o Gafa Agora, eu achei... É mais fácil, desculpa, Paulo, é mais fácil o elenco ajudar o Augusto, porque com essas vitórias diminui a chance dele ser empichado. Sim. Porque a gente sabe que se o Corinthians estivesse na zona do rebaixamento, a pressão seria muito maior. Não, é de estranheza, porque alguns pensam assim, agora não pode falar... Na época da democracia do Sócrates podia falar, todo mundo podia se manifestar. Hoje o jogador não pode falar. Lógico que pode falar. Claro. O jogador faz parte de toda essa pressão do Corinthians. De todo esse processo que o Corinthians está passando hoje. Sim. Mas é funcionário do clube. Mas tudo bem, Chico, mas mesmo sendo funcionário do clube, ele pode opinar. Não porque pode. Na realidade, pode, lógico, mas onde é aquilo que o próprio Garra falou, onde está a democracia? Eu acho que não pode, não é democracia, sim, você opinar não é democracia. Não, porque na realidade, se o resultado não aparecer, tem que ter hierarquia, meu amigo. Vai sofrer todo mundo. Mas, Paulo,
Ok, isso colocado. Atrapalha, vai atrapalhar a sequência? Não. Eu creio que não vai atrapalhar. E outra coisa, não vai Rafa, atrapalhar porque desculpa. nós temos, o Corinthians hoje tem um grupo muito maduro. Os jogadores nem sabem o que está acontecendo. É isso. Apesar de terem postado ali nas redes sociais, o Garro foi questionado também ali na zona mista. Ele falou assim: não quero me envolver com isso. Ele se envolveu quando ele postou. Exato. Mas ele nem tem argumento para discutir porque ele nem sabe o que está Acho que acontecendo. não tem chance de atrapalhar, até porque o time já está no piloto automático para buscar essa vaga para Libertadores. Já embalou. Eu só acho estranho colocar em votação o impeachment se não tem ainda nenhuma prova concreta. Se tivesse aparecido, aí é necessário. se tivesse aparecido, tudo bem. Não, mas você tem as investigações policiais. Sim. Isso não está aprovado, mas está também em investigação. Então, mas será que seria o momento, então, de fazer esse processo de impeachment? Porque eles poderiam fazer isso em janeiro, fevereiro. Mas Por que tem que ser agora? São também por outros motivos ali da administração do Corinthians. Parte política. E isso vem passando corretamente dentro do processo. O mais importante é ter colocado isso dentro da legalidade. Isso é uma coisa, desculpa, mas a gente não pode deixar passar. É uma heresia o Augusto Melo comparar uma manifestação em rede social dos jogadores que nem sabem o que está acontecendo com democracia corintiana. É outra realidade. É outra coisa bem realidade. Parabéns, Bruno. Para que possamos, Paulo, para que possamos virar a página, sim. Ô Miller, para os jogadores, tecnicamente, não faz nenhuma diferença. O jogador é bola, é um aspecto político interno do clube. É isso que deve estar acontecendo lá dentro? Sem dúvida nenhuma. Campo é campo. O jogador quer jogar, quer fazer gol, quer alegrar a torcida. É isso que o jogador pensa. O que é uma boa notícia para o torcedor corintiano, para que o Corinthians continue com essa arrancada e no ano que vem possamos ter o Corinthians na Copa do Brasil, na pré-Libertadores, quem sabe avançando e mudando de fase. Por falar em mudando, é hora de virarmos a página, né? Virarmos a página e focarmos agora onde? Na decisão do Campeonato Brasileiro. Eu sempre disse, não passe com um troféu dando mole na frente de um senhor chamado Abel Ferreira. Botafogo fez isso ano passado. Desfilando com o troféu, o Abel foi lá e pegou. Começou de novo. O Abel, ele não pode ver um troféu dando sopa. Méritos pro Abel. Palmeiras venceu mais uma e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ontem, vitória contra o virtual rebaixado Atlético Goianiense. Na tela. Deixaram o Verdão chegar, hein? Em disputa direta contra o Botafogo pela liderança do Brasileirão, o Palmeiras visitou o Atlético Goianiense e fez o que tinha que ser feito. Logo aos 19 do primeiro tempo, a Joia Estevão conduziu pela direita, passou por dois e rolou pro Veiga, que arrumou para a perna esquerda e só escolheu o canto sem reação pro goleirão Ronaldo. Palmeiras 1-0. O Verdão continuou pressionando. Olha só o chutaço do Rony que explodiu na trave. E o Marcos Rocha também tentou no finalzinho ali do primeiro tempo, depois da bola açucarada do Richard Rios. O segundo tempo foi mais calmo, com o Verdão controlando as chances de perigo. O Gabriel Menino, aos 22 minutos, teve a chance de decretar de vez a vitória após essa bola do Felipe Anderson. Ainda bem que mesmo com o gol perdido, o Verdão levou. Final Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1 e Verdão líder do campeonato após o empate do Fogão com o Vitória. Será que o 13º Brasileirão vem aí? Eu quero ouvir o Abel Ferreira falando da liderança, porque com a combinação de resultados, vitória do Palmeiras e mais um empate do Botafogo, o Palmeiras assume a liderança. Você já tem o Abel? O Abel vai falar sobre a liderança? Será que o Abel tá falando assim, elogiando ainda o Botafogo, fazendo aquele jogo de cena? Miguezinho. Eu quero ver. Legal, Michele. O Abel tá na ponta da linha, mas coloca por gentileza, Fini, a tabela de classificação, porque o Palmeiras e o Atlético Goianiense, que já é matematicamente rebaixado, e não virtualmente, matematicamente rebaixado, o Palmeiras enfrentava o Atlético e o Botafogo, o Vitória. Parece que era um jogo único. E aí, com a combinação de resultados, vitória do Palmeiras e o empate do Botafogo, inclusive nos minutos finais, ficou assim. Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, agora restando 3 rodadas, 70 pontos. O Botafogo tem os mesmos 70 pontos, só que no número de vitórias, o Palmeiras avança como líder. E Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima terça-feira. Aí, olha que curioso, o Internacional, que hoje venceu e venceu bem o Bragantino, é o terceiro com 65. Só no campo da hipótese. Se tivermos um empate
na próxima terça-feira, Palmeiras e Botafogo chegariam a 71. E o Internacional vencendo seu compromisso a 68. É o Flamengo. É o Flamengo. 68, certo? Diferença de 3 pontos. De 3 pontos com 6 em disputa. Mas é o Flamengo no Maracanã, tá? Tudo bem, mas são possibilidades. Sim. O que a gente quer dizer como o campeonato, que estava na mão do Botafogo, abriu de uma forma maluca. O Inter tem Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Então ele tem 3 confrontos. Tem 3 confrontos. E só uma coisa que aí é muito relevante, ele tem 18 vitórias. Então, por exemplo, ele pode chegar o Internacional a 74 pontos. Tá? Só que se o Palmeiras vencer uma partida e empatar outra, nos critérios de desempate, o Palmeiras fica na frente. Eu, particularmente, acredito que quem vença o jogo, aí dá uma esfriada na turma de baixo aqui do terceiro, porque aí abre a vantagem, abre uma boa vantagem com 2 jogos faltando, a chance de bater campeão ela é maior. Mas no caso de empate, o campeonato está muito aberto. E é um resultado plausível o empate nesse jogo. É plausível. Tudo é plausível. Até o Botafogo ganhar, porque o que está acontecendo, na minha opinião, o Botafogo tem jogado bem, mas não está conseguindo vencer. O Botafogo pega os adversários. Contra o Vitória ontem não jogou bem. Mas assim, uma pressão estéril, era só chover. O Palmeiras, por exemplo, contra o Bahia não jogou absolutamente nada, mas venceu, que é o que importa. Então, o que vai acontecer terça-feira, e a gente vai fazer já um quem é melhor de Palmeiras e Botafogo, né? Tudo realmente pode acontecer. Bom, a verdade é, o Palmeiras é o líder do campeonato e o Abel Ferreira, com aquele discurso maroto, esse português, ele é... Safo demais. Então, antes do Abel, presentes para você. Michele Janela, presentes para o nosso público. Vai. Nossa, me deu até calor aqui. Então vamos lá. Primeiro presente para o nosso público saindo é a camisa da Capa, tamanho P, e o tênis modelo infantil, tamanho 32, e mais essa bola linda. Obrigada, Capa. Obrigada, Fabrício. Vai pro Rafael Graziola. Rafael, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com você através do seu e-mail amanhã, tá certo? Combinado. Então, Abel Ferreira e a liderança do Palmeiras. Quero ouvi-lo, Abel. Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. O Palmeiras já é campeão quase que todo dia, todo ano brigando por tudo. O Botafogo em busca de uma decisão, um título inédito da Libertadores contra o Atlético. Semana passada, o Botafogo, no empate lá, conseguiu criar um clima com o Atlético para a decisão da Libertadores. O Hulk foi muito esperto. Muito esperto. Né? E o Textor muito burro. É isso. Desculpa. É isso. De novo agora. De novo. Falando de ontem. É uma atrás da outra. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote. Né? Conseguiu perder o Luiz Henrique por uma garrafinha em briga de segurança. Então são os detalhes, Miller, que a gente não vê equívocos no Palmeiras. E isso pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira, ou você vê, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal. Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devoltar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que eu sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala, aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa vida, não ganha do Vitória. O time que tá brigando com o rebaixamento. Não é só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente. Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Para mim, não tem justificativa. E outra, é partida decisiva.
Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo, lá em Salvador. Ontem mesmo jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada e a projeção do que pode acontecer terça-feira? O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas aí pode. Que tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos jogos. Com quem se fechou, com quem não deixou jogar. É isso aí então, que eu ia falar agora. O Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa para... E vocês acham que... a pergunta que você fez, a pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta? Que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras deixa jogar. O Abel, a pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode. Armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar o Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora, dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter, é a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, a minha então, opinião em relação do Paulo a isso. e do Miller. Dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Nós ouvimos, então, o Abel Ferreira falando da liderança. Vamos ouvir o outro lado do jogo de terça-feira. O técnico Arthur Jorge, falando da vantagem que ele perdeu e que ele projeta para a próxima terça-feira. E ele começa a falar sobre emocional. Parece que era ele que achava que não tinha nada a ver. Vamos ouvir, então, a declaração dele ontem, após a partida, quando o Botafogo perde a liderança para o Palmeiras. Na tela. O facto de nós termos, nestes últimos 3 jogos, 9 pontos em disputa e termos feito 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E, portanto, isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se uma final tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional em São Paulo, que serão mais umas finais de campeonato para nós próprios. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto, porque temos que virar a página rapidamente e perceber que teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós, e onde nada ficará decidido, digo eu, mas que muito pode decidir em relação ao título. Vocês ouviram, você na sua casa ouviu
Quem falou de emocional não fui eu, foi o técnico do Botafogo. Ele volta no aspecto emocional. Não, emocional, porque emocional. Eu quero voltar há 2 meses, quando o Botafogo esteve aqui em São Paulo, né? Acho que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. Morumbi. Eliminou o São Paulo na Libertadores, é isso? Exato. Aí, o nosso companheiro, jornalista competente, Kaique Silva, fez uma pergunta extremamente pertinente ao técnico do Botafogo. Não era nem ao técnico, era ao jogador. Ao jogador. Ao Marlon, né? Ao Marlon. E estava ao lado do Marlon, o Arthur Jorge. A pergunta era sobre o aspecto emocional, numa vitória do Botafogo, né? Falando, como é que tá agora aquela parte do emocional? O homem ficou uma fera, né? Veio pra cima, entre aspas, do repórter, falando que era um absurdo, e eu disse, se o Botafogo bater campeão da Copa Libertadores, bater campeão da Copa do Brasil, não tem como não contar essa história, Bruno, sem você resgatar o que aconteceu o ano passado. Olha que superação. É superação. Olha que a pergunta do Kaique na oportunidade foi extremamente pertinente, tá? E olha como há 2 meses atrás, o técnico do Botafogo se comportou numa pergunta não feita a ele, ao Marlon. Vamos lá, na tela. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passámos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Não se esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é a eliminatória, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão a vida pelo Botafogo hoje e sempre. Ixi. Memória curta o senhor pode ter, eu não tenho. Nossa produção também não. Não tem como não falar agora do que aconteceu o ano passado. Já não tinha naquele momento, que era o momento de alta do Botafogo, que dirá agora no momento de baixa. Porque quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram, por muito pouco, por uma bola na trave, por segundo, por 5 o minutos Botafogo já não tinha ficado no meio do caminho. Tem como o emocional, apesar de ser outro time, ser outro treinador, mas é a mesma camisa, o mesmo escudo do Botafogo. Tem como tirar o emocional do jogo da próxima terça-feira? Vocês respondem, mas antes, presentes para o nosso público, Michele. Quero saber o que o Bruno Vicari acha disso. Bom, vamos para os 2 presentes, que hoje a gente está cheio de presentes aqui. A nova camisa 3 do Atlético Paranaense, tamanho G. Obrigada, Umbro, por esse presentão. Vai para Selma Santos de Souza. Selma, 1 semana para retirar o presente. Fica ligada no seu e-mail que a produção vai mandar amanhã. E a luva da Poker, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, esses e outros diversos produtos, mais essa camisa do Juventus tamanho M, do projeto da base do clube lá da Moca, vai para Rosângela Rose, tá certo? 1 semana para vocês retirarem o presente aqui na TV Gazeta. Legal, Michele. Eu rolo a bola pro Bruno e vocês já entram na sequência do emocional para terça-feira. E aí, tem como esquecer? Não tem? O que aconteceu? Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia, lógico. Enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser jogado. Tem campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele está impaciente. O Marlon piscadinha, né? Você vê que é um jogador
que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em confusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, e esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido Oscar, pois não, Chicão. Eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. Isso e é fato. E esse fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietê no intervalo do jogo. Mas o Tietê estava jogando muito mal, até mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, Chico, você está brigando pelo título. Chico. E o Arthur Jorge deu chilique ontem na pergunta sobre o Tietê também, né? Ele foi questionado sobre o Tietê e ele não gostou da pergunta e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. Eu acho que ele perdeu o controle dele, porque quando ele lá atrás ele bate a mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. É o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional... Vou falar do Miller, não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, eu não estou falando extra série como você, jogador. Para o jogo de terça-feira, tem peso? Vou pro jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber a imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Para o elenco, para os jogadores, jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional para o jogo da próxima terça-feira? Como eu te falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte, o Botafogo tem um time muito bom, isso todo mundo já sabe, e tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 4 rounds, ele perdia a luta. O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, que nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, porque o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer, senão não dá. E o Miller falou dessa parte física, e isso é fundamental, porque os jogadores foram 6 jogadores do Botafogo que jogaram na data FIFA. Então tem jogadores que em 2 semanas estão jogando 5, 6 partidas, e em distâncias complicadas, né, com longas viagens. Você pega o caso do Savarino, por exemplo, e agora o que ele vai fazer? Ele tem que escalar essa força máxima. Poderia chegar na terça-feira com a vantagem de ter colocado um banguzinho para jogar. Então, perdeu essa agora oportunidade. Ele vai ter que colocar essa força máxima agora e que também vai acabar comprometendo para a decisão de sábado. Alex, dá para jogar terça-feira e esquecer a final da Libertadores na quarta? Aumenta ainda mais a pressão no Botafogo? Alex, e aí? Esse emocional, como é que trabalhar isso? Dá para esquecer a decisão contra o Galo? Como é que é mais um problema? Jogar no Allianz, com a atmosfera que a torcida do Palmeiras cria, que a gente já sabe. O Botafogo está enroscado? Está enroscado. É mais um problema, só que ele não tem alternativa.
o Arthur Jorge vai ter que colocar a força máxima contra o Palmeiras, até baseado no que ele disse na coletiva que a gente ouviu. Essa resposta ele falou, temos 3 jogos, 3 decisões, vamos pra cima, vamos tentar buscar esse título que é muito importante. Ele não vai tentar buscar esse título que segundo ele é muito importante, colocando o time misto, mesmo tendo Libertadores no sábado. Se o Botafogo tivesse uma vantagem na tabela, aí sim ele poderia, de repente, pensar em poupar alguma coisa. Pontos. Mas agora, estando atrás do Palmeiras, ele não tem o direito de colocar um time misto contra o Palmeiras. E outra coisa, né, Alex? Qual que é a prioridade do Botafogo? É o brasileiro ou a Libertadores? Que agora acho que agora não tem, é o próximo jogo. Não é nem a questão uma coisa tá atrelada à outra. Agora não é nem a questão do próximo jogo, irmão. Agora são as duas coisas. Faz quanto tempo o Botafogo não ganha o brasileiro? Desde 95. Então, hoje a preferência... Quando ganhou a última Libertadores, nunca ganhou. Quando ganhou a última Libertadores, nunca ganhou. Tudo bem, mas o brasileiro hoje, eu creio que é... Se ele chega a esse jogo com o Palmeiras com 4 pontos de vantagem, ele pode colocar um time reserva e esvaziar o peso, mesmo em caso de derrota. Ele esvazia o peso. Não foi o que aconteceu. Mas é aí que eu pergunto, a pergunta é aí. O que é a prioridade? Agora são as duas coisas. Vamos ver terça-feira. Tem que ser as Vamos duas ver coisas. terça-feira. Só que atenção, Paulo Sérgio. O jogo de terça-feira vai começar agora. Mesa redonda, porque tem paredão na área. É quem é melhor, que é o paredão, velho. Esse jogo é um paredão, velho. É paredão. Quem perder isso aí, é paredado. Quem é melhor? Quem é melhor? Palmeiras ou Botafogo? Eu gosto, a Michele gosta. Eu gosto. O Everton e John, eu começo com você, Paulo Sérgio. Quem é melhor? O Everton. O Everton, Alex Miller. O John me ligou agora, falou que vai votar no Everton também. Então o Everton. Bruno Vicari. O Everton também. O Everton, Chico Lang, Palmeiras e Botafogo jogando no Mesa Redonda. O Everton, o melhor jogador, hoje o melhor goleiro do Brasil. Olha o Chico Lang. O Everton, vai dar unanimidade? Jogador Miller. O Everton. O Everton, Michele Janela. Com certeza é o Everton, né, gente? Deu unanimidade, é ponto do Palmeiras. Palmeiras larga na frente. Palmeiras já tem o empate e larga na frente. Agora, Marcos Rocha ou Vitinho? Eu começo com Michele Janela. Marcos Rocha ou Vitinho, Michele? Eu vou no Marcos Rocha. Marcos Rocha, jogador Miller. Apesar de estar já numa idade avançada, Marcos Rocha. Marcos Rocha, vai o Marcos Rocha em vantagem, Chico Lang. Eu vou de Vitinho, muita vitalidade, né, do Vitinho tem. Tá certo. Eu vou nessa. Pelo trocadilho, porque o Palmeiras do outro lado. Não, o Marcos Rocha tá meio cansadão já, né, meu? Tá bom. 2-1 para Vitinho, Bruno Vicari. Eu acho que o Marcos Rocha, nesses jogos decisivos, ele costuma crescer bastante. Então eu vou votar no Marcos Rocha. 3 pro Marcos Rocha, 1 pro Vitinho, Alex Miller. Muito exagero em cima de críticas ao Marcos Rocha, embora ele já não esteja mais no auge. Eu voto no Marcos Rocha. Paulo Sérgio. Vitinho é o meu jogador, meu lateral do troféu Mesa Redonda. Vitinho? Como é que estamos aí? Então, Fini, quantos votos tem? Quem é Marcos Rocha? Só para lembrar, quem é Marcos Rocha? 1, 2... 4-2, já deu Marcos Rocha, independente do meu voto, eu fico com Marcos Rocha também. É ponto do Palmeiras, Palmeiras larga em vantagem, hein? É aquela coisa de fazer gol com 10 minutos, já 1-0 Palmeiras. Agora eu quero ver Gustavo Gomes e Bastos. Bruno Vicari, eu começo com o Bruno. Não é a melhor temporada do Gomes, não é, mas mesmo assim eu ainda voto no palmeirense. A experiência pesa nessa hora, eu sigo do lado esquerdo do Bruno Vicari, eu vou com Chico Lang, Gomes ou Bastos? Bastos, pô, lógico. Eu tinha dúvida, eu tinha uma certa dúvida em quem seria o seu voto. 1-1, Miller, Gomes ou Bastos? Gomes já não é mais o xerifão. Esse Bastos negão aí, meu. Bastos? 2-1 Bastos, Michele Janela. Eu gosto muito do Gustavo Gomes. Ele não teve um grande ano, mas eu vou no Gomes. Gomes, eu vou de Bastos. Eu tô antecipando meu voto. Então nós temos 3 Bastos, 3-2, é isso. Paulo Sérgio. O Bastos tá fazendo uma temporada brilhante. Bastos, mais um voto, Alex Miller. Bastos já ganhou, mas eu voto no Gomes. Roberto Avalani votaria como? Eu tenho 2 votos. Um pro Gustavo e outro pro Gomes. Tá certo. É ponto do Botafogo. Ó, o Botafogo assustando a torcida do Palmeiras. Garoto Vitor Reis e Alexander Barbosa. Barbosa, eu gosto dele. Chega junto. Você vai com Barbosa? Alex Miller? Acho que daqui uns 2 anos eu votaria no Vitor Reis. Neste momento eu voto no Barbosa. E você tem uma apuração do Vitor Reis, é isso? O filho me falou? O Murilo tem chance de jogar. O Murilo já está recuperado daquele probleminha que ele teve contra o Bahia, né? Contra o Bahia, ele já está recuperado, ele pode ser relacionado, mas
tendência nesse momento tá um pouquinho mais pro Vitor Reis. Estamos no Quem é Melhor. Alexander Barbosa, 2 votos. Bruno Vicari. Eu voto no Botafoguense também, no Barbosa. Barbosa. Chico Lang. Barbosa. Eu achei que você ia votar no Palmeiras. Barbosa, nome de pirata, né? Tá certo. Barbosa. Miller. Barbosa. Barbosa. Michele. Vou ter que ir no Barbosa também, né? Menção rosa ao Vitor Reis, mas vou de Barbosa. Botafogo empata o jogo. É jogo de emoções no Allianz Parque. Aqui no Mesa Redonda, Caio Paulista ou Alex Telles. Paulo Sérgio, começa com você de novo, Paulinho. Alex Telles. Alex Telles. Alex Miller. Alex Telles. Até o Caio Paulista. Vicari. Também, Alex Telles. Alex Telles. Chico. Alex Telles. Miller. Apesar que o Caio Paulista nunca foi lateral esquerdo, né? Mas o Alex Telles joga muito. Alex Telles. Michele. O Alex Telles. Com esse nome não tem jeito. Turma, com barulho desse, o Botafogo vira o jogo no Mesa Redonda. Botafogo assume a liderança. Vamos lá, virou Fini, Aníbal Moreno e Gregory. Eu começo com Michele Janela. Eu gosto muito do Aníbal Moreno, vou votar nele. Aníbal, Miller. Aníbal, Chico. Olha, pra você parar de falar que eu sou... Clubista. Eu sou tendencioso Tá. e clubista. Você vai votar no? Aníbal. Chico Lang! Chico Lang! Tá certo. Bruno Vicari, vamos lá, Bruno. Eu vou no Aníbal Moreno também. Aníbal Moreno, Alex Miller. O Aníbal entra naquela seara do Memphis, que não- chegou e não chegou e sentiu jogou, nada, não precisou se adaptar com nada e arrebentou. Mas não dá pra comparar, né, meu? Não quero. Vai comparar. Paulo jogador Sérgio. com jogador? Aníbal. Palmeiras empata o jogo. Pau a pau, o empate é do Verdão. Vira na tela, Fini. Richard Rios e Marlon Freitas. É terça-feira no Allianz Parque. É Palmeiras, é Botafogo. Paulo Sérgio, Richard Rios e Marlon Freitas. Marlon Freitas. Alex Miller. Em homenagem à piscadinha do Marlon Freitas, eu voto no Richard Rios. Richard Rios, 1-1. Essa é difícil também, né? Tá equilibrado. Porque o Richard, às vezes, ele é um pouco... Instável. Talvez indolente. Mas ele é mais técnico que o Marlon Freitas. Eu boto no Richard. Richard. Chico. Marlon Freitas. Marlon Freitas, Porque jogador. Ele foi muito simpático na entrevista. Só por Um ótimo critério, Chico. Gostei do critério. Jogador, Miller. Porra nenhuma. Miller. Gostei, Chicão. Eu não sei o que o Marlon Freitas deve pro Bruno Guimarães da seleção. Não sei o que ele deve. Porque esse joga demais. Marlon. Não é rapaz. Marlon Freitas. Michele Janela. Eu vou no Marlon Freitas também. Eu vou de Richard Rios. Me ajuda aí, diretor. Como é que ficou? Ganhou o Marlon. Ganhou o Marlon? Ganhou o Marlon. 4-3, Botafogo na frente. O Valor estaria como nesse momento com o Botafogo na frente? Assim é melhor. Tá certo, é que tem virada por aí. Virou! Agora eu quero ver, hein? Aí é jogo grande, hein? Veiga, o que o Veiga tá jogando, não quero influenciar não, mas que o Veiga, com a contusão do Maurício, o Veiga retomou aquele bom momento, tá comandando o time. Dorival, ó o Veiga aí. Bom, vamos lá. Jogador, vamos lá. Paulo Sérgio, começa com você. Veiga. Alex Miller. É difícil, hein? É difícil, cara. É difícil. Acho que um mês atrás eu nem pensaria, mas hoje ele é muito decisivo, cara. Nesse momento ele... Rafael Veiga, 2 votos Veiga. Bruno Vicari. Pra mim também, o Veiga é muito, muito importante, muito decisivo, né, nesses títulos todos que o Palmeiras tem conquistado. Que loucura, são 2 gigantes. O que o Almada? O Almada também entra na relação, chegou sem adaptação, sim. Pegou a camisa, tá jogando, velho. Olha, tá 3-0 pro Veiga. Olha o tamanho do jogo, o tamanho dos personagens. Vai dando Veiga, Chico Lang. Almada, né? Almada. O Almada, ele tem sido muito estável. Né? Verdade. Ele é muito equilibrado, o Almada. 3-1. Ele entra em campo de um jeito e sai do campo do mesmo jeito. Melhor que o Garro, hein, Chico? Não, ele é melhor que o Garro. Ele é melhor que o Garro. Então, é verdade que ele é convocado para a seleção argentina, o Garro não. É verdade. 3-1. Ele é mais maduro que o Garro. 3-1 pro Veiga. Miller, jogador. Na convocação retrasada, o Almada, os 2 jogos foi titular do Scaloni. E aí? Almada. Mais um Almada. 3-2, tá pau a pau. Tô vendo que eu vou ficar em maus lençóis. Vai ficar. Michele Janela, está 3 votos pro Veiga, 2 para o Almada. Não vai ficar não, é Rafael Veiga. Boa, Michele. Obrigado, Michele. Tirou o peso aqui. Aí agora já deu Veiga mesmo, tranquilinho. Então, tranquilo, meu voto vai pro Almada, tá tudo certo. Eu posso não votar nessa? Não. Atenção. Eu acho essa mais difícil. Atenção, essa tá cruel, na tela, hein? só mostra. Pode ser um empate? Não, atenção, só mostra o que vem pela frente. Deixa o diretor. Estevão e Luiz Henrique. Ai, gente.
suspense. Não dá. Então, para relaxar, Os dois são muito maravilhosos. para relaxar, quem é melhor placar de momento? Como é que Agora estamos no placar de difícil. momento, Fini? Atenção, placar Não, de até nem começou. empatado, Ah, não, tá. 4x4 é o 4 a empate. 4. E agora é o embate, Ai. um embate perigoso. Estevão ou Luiz Henrique? Eu começo com o jogador. Ainda Miller. bem que não foi comigo. Estevão ou Luiz Henrique? Olha, o Luiz Henrique, ele é um jogador técnico e de força. Porque um atacante, para ele ser master, top, ele tem que ter velocidade, ele tem que ter força, tem que ter habilidade. Né? O Estevão não tem a força do Luiz Henrique, todo mundo sabe disso. Mas ele tem muita habilidade que o Luiz Henrique não tem. Né? Para mim, eu sou mais Estevão. Estevão recebe o voto do Miller. Estou começando com os jogadores. Estevão 1-0 no quem é melhor. Paulo Sérgio, os seus argumentos, e você vai com Estevão ou com Luiz Henrique? E por quê, Paulo? Então, hoje o Luiz Henrique está na frente do Estevão. Nós podemos ver na própria seleção. A própria seleção brasileira, o Dorival hoje, ele coloca o Luiz Henrique aí como favorito. É lógico que o Estevão é um jogador com toda essa categoria que o jogador falou, mas eu creio que o Luiz Henrique hoje, até mesmo para o Botafogo, é um dos jogadores mais importantes. Então, ó, começa equilibradíssimo. Um voto para o Estevão, um voto para o Luiz Henrique. Alex Miller. Luiz Estevão. Ai. Você é um bandido. Ou Estevão Henrique. Um salafrário. Estevão Henrique. É difícil, Alex. Se fosse fácil... Escolhe um, Alex. Deixa de frescura, pô. Tudo dá isso pra inverter? Não dá pra inverter de lado? É. Tipo, tira o Felipe Anderson e coloca o Estevão daquele lado. Ah, só isso, né, que vocês querem? Vamos lá. Luiz Henrique. Alex Miller. Luiz Henrique. Baixinho? Luiz Henrique? Luiz Henrique é o voto de Alex Miller. É, isso aí. Luiz Henrique na frente, 2-1, Bruno Vicari. A gente vê no Palmeiras o quanto o Palmeiras sente falta quando o Estevão não está, né? A importância que ele... Mas ontem o Botafogo sentiu falta do Luiz Henrique também. Eu tô com o Paulo Sérgio, que eu entendo que o Luiz Henrique ele já é um jogador pronto. 6 anos de diferença a idade. No futuro o Estevão vai ser mais jogador que o Luiz Henrique, mas pra essa semana eu voto no Luiz Henrique. Então temos 2 Luiz Henrique, é isso? 3 Luiz Henrique, 1 Estevão. Eu me permito antecipar o meu voto. Melhor jogador do campeonato, tá? Pra mim é melhor, vai ser o artilheiro, deve ser o campeão. Pra mim é Estevão. 3-2, eu vou de Estevão. Michele Janela. Eu vou de Estevão também. Empatado o jogo, 3-3. Chicão. Olha aqui, Chico Lang. Ó, Chicão, chama aí. Chico, bota no Estevão. Atenção, Chico Lang, o senhor decide. O voto vai para o Botafogo, está 4-4, ou vai para o Palmeiras. É Estevão e Luiz Henrique. Surpreenda o mundo, Chico. O Estevão me decepcionou quando jogou na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Ele tremeu naquele jogo. Ele foi o pior jogador do Palmeiras naquele jogo. Pior. É lógico, é garoto, é novo, sentiu o peso da fiel torcida, entendo tudo isso, mas eu fiquei um pouco decepcionado. Imaginava que ele não fosse fazer esse tipo de jogo. Por isso mesmo eu vou ficar com o Luiz Henrique. Eu vou te contar, deve ser uma mala esse Luiz Henrique, né? Deve ser um perna. Peraí, que não vamos tem lá. nada. Então, Mas eu tá voto 4, no tá Luiz Henrique. 4 pro Luiz Henrique, certo? Tá 4 Ele é maravilhoso. E 3 Os pro dois são Estevão. maravilhosos. Como é uma votação, Michele, bem diferente, É. Roberto Avalone tem direito a voto. Não. Tem direito a voto. já Roberto tá Avalone, tem direito a voto. 4-3 Luiz Henrique. Nunca teve isso. Já tá Vai, Momento excepcional. Roberto Avalone, pra você, quem é melhor, Luiz Henrique ou Estevão? Jornalisticamente, eu vou dar o meu voto. Chicos, Diga. fiquei chateado. Por que, Avalone? Fiquei chateado, Chicos. Por que, Avalone? Porque você não pode pegar como base um jogo. E você pegou apenas um jogo. E o que esse garoto fez durante todo o campeonato, Chicos? Jogou bola, jogou bom. Jogou bola, Chicos. Mas no jogo que ele tinha que jogar, ele não jogou, que era contra o Corinthians. Não importa. E o Palmeiras Bravo, perdeu Chicos. 2-0. Só mais um detalhe. Reticências. Chicos, vocês comemoram o troféu Escapei do Rebaixamento. Eu voto no Estevão, exclamação. Estevão está empatado o jogo e quem decide é o diretor. O troféu... Fini vai decidir. 4-4, Fini decide. Diretor!
Fini! Você tem microfone, diretor? Tem mic aí, Fini? Quero sua voz. Para não dizer que tem marmelada. Atenção. Já botou no silêncio. Não pode. Diretor palmeirense. Ele falou Estevão, é ponto do Palmeiras! Virou, segue o jogo! Gente, era uma votação pesada. Garrafa, uma pena pra mim, que o Estevão vai pro time errado. Olha, eu acho o Estevão maravilhoso. Eu também acho, Ará. Maravilhoso. Também acho. Mas que votação, hein? Vamos lá. Felipe Anderson e Savarino está 5 para o Palmeiras, 4 para o Botafogo. Disparado. Começo com Paulo Sérgio. Savarino, Alex Miller. Peraí. Abel. Oi. Abel. Ô, Felipe, você tá vendo o programa? Sei. Ah, tá bom, eu falo. Ó, o Felipe Anderson votou no Savarino, então eu vou votar junto com o Felipe Anderson. Savarino. Bruno Vicari. Savarino também. Savarino, Chicão. Savarino, sem discussão. Miller, jogador. Savarino, Michele. Oh, cadê o Felipe Anderson? Savarino. A expectativa era pelo Felipe Anderson, mas é Savarino, o Botafogo, empate, mas unânime, hein? E de forma unânime, bem lembrado. E o empate é do Palmeiras. Rony ou Igor Jesus? Rony ou Igor Jesus? O telefone tá tocando de novo. Começa com o Miller. Quem tá ligando pra você aí? Rony. O Rony tá ligando pro seu, o Abel ligou aqui. Começa com o Miller. Desliga esse negócio. Essa não tá, coitado. Miller. Igor Jesus. Igor Jesus. Chico. Igor Jesus. Bruno. Tem um número do Igor que é o seguinte, né? Dos últimos 18 jogos, ele fez 3 gols. Então, assim, quando ele faz aquele gol contra o Chile, a gente entendeu que os problemas todos da posição de centroavante da seleção brasileira estavam resolvidos. O problema é com quem está sendo comparado, não com o Igor Jesus. Sim, entendeu? mas é só um ponto entendo, que ele, apesar de um início no Botafogo muito bom e decisivo, não é a melhor fase dele. Dito isso, Igor Jesus. Igor Jesus. Eu vinha com... Eu não votei, mas... primeiro, uma menção mais do que honrosa pela história que o Rony construiu no Palmeiras. Estamos falando do jogo da terça-feira. Agora, o Rony esse ano não tá bem. Perfeito. Né? O Rony não tá bem, tanto é que perdeu a vaga de titular. Mas você escalaria o Flaco? Talvez não pela dinâmica desse jogo aí, mas eu voto no Igor Jesus. Pode ter a estrela do cara campeão de Libertadores aí. Tem isso também. Sim. Só como é que tá a votação? Me perdi. Quem votou aqui? Não, é tudo Igor Jesus. Tudo Igor. É ponto do Botafogo. Eu nem votei, mas é Igor Jesus. Para o Botafogo. 6-5. Michele não votou. Mas é porque ele ia ganhar. Ela tinha falado. Ele ia Foi ganhar, ela. Paulo. Não. Atenção, só um instante, por favor. Com todo carinho ao Rony, respeito. Pera, só um minuto. Por favor, Paulo Sérgio. Ele ficou Igor sentido. Jesus ou Rony, por gentileza? Eu vou votar no Rony. Sério, Paulo? Por quê? Porque vocês criticam muito o Rony. É verdade. E é um jogador muito importante no esquema tático do Abel. Perfeito. Eu posso mudar meu voto? Sim! Eu vou mudar meu voto então, porque o Rony, ele tem uma história maravilhosa e eu acho ele extremamente esforçado. E eu sou muito fã dele, então eu vou votar Garrafa perde o comando do quem é melhor. Posso mudar? Virou bagunça, o diretor votou. O Vicari quer mudar o voto, eu quero mudar. Deixa eu pôr ordem na casa. Mas deu bem. Não, parou. É Igor Jesus também. Meu voto é ponto do Botafogo. Virou com ponto do Palmeiras. Né? Agora não tá. Todo Aí mundo vai votar num só. Independentemente do que aconteça na terça-feira. Se for por Blazer, eu voto no Arthur Jorge. Não é por Blazer. Não é? Começa com você, Paulo. É unânime, né, gente? Vamos preservar o Arthur? Vamos preservar. Vamos preservar, né? Preserva. É ponto do Palmeiras? É ponto. É ponto do Palmeiras. Terminou como? 6-5 o Botafogo? 6-6, Nossa! Leila ou Textor? Leila ou Textor? Aí você quer dar a vitória ao Palmeiras, né? Vai desempatar isso. Gente do céu. Que loucura esse quem é melhor, hein? Gente. Mas eu acho que é muito reflexo do que deve acontecer na próxima terça-feira. É o retrato do momento dos dois times, né? É um retrato. E vai ter, na sequência, eu quero o palpitão de vocês. Tá. Quem vence, como é que a gente vai seguir essa história. Depois eu vou assistir na SPN pra ver se ele vai manter o palpite daqui. Não, eu mudo. Porque aí em cada programa eu coloco um palpite. Você tem mais chance de acertar. E aí depois eu só posto que eu acertei. Boa! Boa. Vou começar a fazer isso. Bom, então, no quem é melhor, ficaram empatadas as duas equipes, Palmeiras e Botafogo. A cobertura será completa aqui no Gazeta Esportiva, já na segunda, terça-feira, Michele espalhando os repórteres em todos os cantos do Allianz. Você não perde por esperar. Cobertura completa nesse jogaço e em tudo que acontece no Campeonato Brasileiro. Eu quero o palpitão
de você nas nossas redes sociais e da nossa bancada quem ganha na próxima terça-feira. Vitória do Palmeiras, do Botafogo ou empate. Mas Leila foi citada aqui, Leila Pereira, ela está eleita para o próximo triênio. O Alexandre Silvestre acompanhou hoje lá a votação, não é? E ela foi reeleita com uma boa margem de votos e falou a respeito da reeleição dela e assuntos importantes. Vamos ouvi-la. Reforços estrelados, realmente não é com esse tipo de visão que nós trabalhamos no Palmeiras, tá? A grande estrela do Palmeiras é o nosso elenco, tá? Que vem trabalhado com a gente há bastante tempo e que tem conquistado muitos títulos. Então, mas é claro que em toda janela a gente busca reforçar o nosso elenco. O Abel ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Nós não pensamos em outra coisa, não é além disso. E aí depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvida que eu vou conversar sim com o nosso treinador, que é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 27. Bom, então declarações importantes sobre a tentativa de renovação de contrato do Abel e que o Palmeiras vai manter a linha de não fazer grandes contratações, altíssimos investimentos. É a política da Leila. Os números finais da reeleição da Leila hoje... Pois não, Gafa. 3.183 votantes. Leila Pereira teve 2.295 votos contra 858 do Savério Orlando e 30 votos em branco. Queria saber o que faz o cara sair de casa e ir pro clube para votar em branco. Dá licença também. Mas tudo bem, faz parte. Então, com 72% para arredondar dos votos, a Leila Pereira está eleita por mais 3 anos. E essa declaração que ela deu aí, acho que foi legal, porque eu não gosto de presidente que fala, vou contratar, vou trazer. Precisa trazer, precisa contratar, mas não precisa falar não. Faz os bastidores e traga. É isso aí. Aconteceu aquilo que todos imaginavam, o trabalho segue no próximo triênio. Bom, vamos colocar a bola para rolar em São Paulo e Atlético Mineiro. O Galo tentando se reencontrar, né, com o time mesclado, obviamente, priorizando o final de Copa Libertadores. E foi um 2-2 com o São Paulo pesado. Se liga na tela. Mesmo já de olho na final da Libertadores no próximo sábado contra o Botafogo, o Atlético Mineiro veio ao Morumbi com o que tinha de melhor para pegar o São Paulo e saiu na frente do placar logo aos 34 segundos de jogo com o Paulinho no rebote desse chutaço aí do Hulk. O VAR revisou o lance e validou o gol mais rápido desse Brasileirão. 1-0 Galo, que voltou a marcar depois de 5 partidas em branco. Sem o Caleri, com o Rafinha improvisado na lateral esquerda e o Alisson de volta ao time titular, o tricolor até assustou o Atlético, mas foi o Paulinho, aproveitando agora esse ótimo cruzamento do Hulk, quem balançou a rede mais uma vez. 2-0 e gol de número 50 do atacante com a camisa do Atlético. O São Paulo diminuiu ainda no primeiro tempo, graças a esse gol simplesmente bizarro, gol contra do ex-corintiano Fausto Vera. O jogo então ficou lá e cá. O Galo reclamou de um toque da bola no braço do Luciano dentro da área. O juizão Alex Gomes Stefano mandou seguir. Do outro lado, o chute do André Silva tocou no pé da trave. Mas quando o atacante tentou de novo, aí não teve jeito não. Passe preciso do Lucas Moura e gol do André, 2-2. Essa foi a 23ª participação em gol do Lucas na atual temporada. A virada até poderia ter saído também na primeira etapa, só que a trave mais uma vez apareceu para atrapalhar o São Paulo. E ficou nisso, 2-2, placar final. Uma grande equipe e, como eu falei, acho que destacar aí nosso poder de reação, nossa entrega, de poder não baixar a guarda depois de 2 gols, não desanimar, correr atrás do resultado e acho que fica de positivo isso nessa noite. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo garantiu vaga matematicamente no mínimo na pré-Libertadores de 2025. O tricolor soma agora 59 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu quero que São Paulo jogue muchas copas internacionales, Libertadores, porque siento que
que puede ser el año de Sao Paulo con respecto a la Copa Libertadores 2025. Tá aí o Zubeldia declarando que tem planejamento para o próximo ano. Antes de colocar o tema aqui na bancada, Michele, enquetes e presentes para o nosso público, né? Olha só, a Garrafa Enquete deu que o Palmeiras vai ganhar o jogo da próxima terça-feira com 59% dos votos. Então a votação lá no site gazetesportiva.com. O último presente são 2 vouchers do restaurante Roca Bar lá de Moema, Alameda Jauaperi, 1487, para o boteco, rodízio de boteco das 6 da tarde até às 11 da noite com caipirinhas e comidinhas de boteco deliciosas. E mais a sacochila e o boné do Bayer Leverkusen que o Paulo Sérgio trouxe pra gente direto da Alemanha, vai para Victor Franco Vieira. Victor Franco Vieira, uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, e agradecendo também Queens Brindes pela nossa caneca do Mesa Redonda que o Bruno Vicari vai levar para casa de lembrança. Que legal. Miller, é um São Paulo do Zubeldia, pegou o time com, né, aquela história trocou pneu com o carro andando, fez o trabalho, não sei se você concorda, mas de regular para bom, e agora já na perspectiva de começar o próximo ano com pré-temporada, enfim, tá otimista com esse São Paulo ou ainda não vê com bons olhos? Para mim o trabalho dele foi regular. Regular. Trabalho assim, não enche muito os olhos ele, né? Acho ele mais maqueteiro do que treinador. E o que sobrou pro São Paulo foi isso, pré-Libertadores e tal, quer dizer, eu acho que um time grande como o São Paulo tem que comemorar título, comemorar vaga na Libertadores, como diz o Chico, foi uma obrigação. Ô Bruno, sua avaliação do trabalho do Zubeldia e o ano do São Paulo? Eu acho que ele merece ter uma temporada completa, né? Acho que em algum momento ele foi questionado ali pela torcida mesmo, concordo com o Miller, mas ele me parece, assim, tendo uma temporada completa, capaz de montar uma grande equipe, apesar do Casares já ter falado que não vai ser um ano de grandes investimentos, né? E tá certo em se equilibrar para no futuro tentar investir mais. Foi um ano abaixo do que se esperava do São Paulo? Foi um ano dentro do... quando começa a temporada... O São Paulo quase elimina o Botafogo, né? E teve mais pontos no Brasileiro do que no passado, bem assim, mais. Poxa, a própria eliminação ali na Libertadores não foi por culpa do Zubeldia, né? Pênaltis perdidos, a disputa foi para os pênaltis. A gente está falando de um Botafogo que viveu o melhor momento ali na temporada. Então, assim, talvez o São Paulo tenha dado um pouco de azar em enfrentar o Botafogo ali naquele momento. Acho que está dentro do que a gente esperava. Ficar aí entre os 5 do Brasileiro é a realidade de São Paulo. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, Alex. Obrigado, Chico, Miller, Michele, Janela. Obrigado você em casa. 2-1 Palmeiras. E Bruno, muito obrigado pela sua presença. Um grande barato receber você aqui, cara. Portas abertas, sucesso na ESPN, aos nossos amigos da ESPN. A gente está muito feliz de ter você aqui. Falou, Bruno? Eu que agradeço. Como eu falei, para mim, particularmente, é uma meta profissional alcançada estar aqui com vocês. E minha família adora também a TV Gazeta, toda a programação. Estarei na São Silvestre esse ano também. Vamos te acompanhar. A nossa relação, acho que da cidade de São Paulo com a emissora, a gente deve muito a toda a fundação. Vou torcer por você. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui nas redes sociais e na nossa TV Gazeta. Amanhã a Michele vem comandando todo o time, toda a espera de Palmeiras e Botafogo. Obrigado, bom final de domingo.